A paz do Senhor a cada um dos irmãos em Cristo nosso Senhor e Salvador. É com muita alegria, amados e queridos irmãos, que estou aqui mais uma vez para estar trazendo uma palavra de Deus para mim e a sua meditação. Gostaria muito que você ficasse comigo até o final deste vídeo, para você ouvir o que o Senhor quer falar com você no dia de hoje. Eu confesso para cada um que eu não sei o que o Senhor irá falar nesta noite, mas eu estou aqui como um vaso para que Ele me use e fale com cada um de nós, que eu possa estar transmitindo cada palavra da qual o Senhor colocar no meu coração. Mas antes de começar na palavra, eu quero pedir a cada um de vocês que ainda não é inscrito neste canal, você que não é inscrito nesta página, se inscreva, compartilhe, para que mais pessoas venham a ser alcançadas pela palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, a palavra que eu quero compartilhar com cada um de vocês é que fala um pouco do arrebatamento, fala um pouco da vinda do Senhor. E por isso eu quero que cada um de vocês preste muita atenção em cada palavra que será ministrada aqui. Eu confesso para os irmãos que eu estou muito alegre e feliz por mais de uma oportunidade que o Senhor está me concedendo de estar aqui transmitindo a palavra dEle, porque a honra e a glória é para Ele, porque nada posso fazer se eu não estiver no Senhor, e Ele mesmo deixou bem claro que nós só podemos fazer alguma coisa se nós permanecer nele. E nesta noite, através desse vídeo, eu quero pedir ao Senhor que Ele me conduza, para que eu entregue tudo que Ele me permitir que eu fale. Por isso eu convido você para ficar comigo até o término desse vídeo. Se você não está com tempo para assistir este vídeo, compartilhe ele para ficar no seu perfil. Na hora que você tiver um tempinho, você volte e assista ele, porque eu creio que será de suma importância para a sua vida. E a palavra que eu estarei trazendo para cada um que tem acompanhado meus vídeos se encontra em 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 8 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardiar, mas é longânimo para convosco, não querendo que algum se perca, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Glórias a Deus, aleluias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, nós vemos que em 2 Pedro, capítulo 3, praticamente o capítulo inteiro vai estar tratando da vinda do Senhor.
mas eu quero comentar um pouco apenas desses 3 versículos, o versículo 8, o versículo 9 e o versículo 10, para que nós venhamos aprender mais um pouco a respeito da vinda do Senhor. Nós sabemos que o apóstolo Pedro é um dos discípulos de Jesus que mais se apresentava a ele como que tivesse convertido. Mas nós vemos que a conversão, o convertimento de Pedro não foi simplesmente da noite para o dia. Pedro teve um período de andar com Jesus de 3 anos aproximadamente. E muitos dos momentos nós vai ver e entender que ele ainda não havia se convertido. Mas não foi em questão que ele iria afastar do Senhor. Não era isso. Mas se ele estava num processo, porque o ministério dele ia ser longo. E por o ministério dele ser longo, e por o que ele ia enfrentar, ele precisava ter um preparamento. Você que acompanha meus vídeos, você vai compreender que o vídeo antes nós falamos a respeito do oleiro, onde tem todo um processo, toda uma moldura para que o vaso fique pronto. E assim aconteceu com o apóstolo Pedro. Ele muitas das vezes queria demonstrar para Jesus que estava convertido. Mas em todos os momentos que ele precisava provar sua fé, ele era reprovado por si mesmo. Não por Jesus, mas por si mesmo. Acontecia que era revelado para ele que ele ainda não estava preparado. Mas Jesus disse: Pedro, quando tu se converter, tu converterá também os teus irmãos. Porque tu és, digamos, igual hoje nós mesmos. Nós temos muito cabeça dura. Nós somos cabeça dura. Muitas das vezes nós achamos que só nós estamos corretos. Muitas das vezes achamos que só nós estamos com a razão. Muitas das vezes nós achamos que só nós que estamos certos. E você vai ver no decorrer da história, dentro da Bíblia, que Pedro muitas das vezes tentou provar para Jesus, mas na hora ele mesmo se envergonhava, porque ele ainda não estava preparado. Você vai ver que quando ele se converte, quando Pedro recebe o Espírito Santo de Deus, que aí começa o ministério de Pedro, você vai ver que ele era tão cheio do Espírito Santo que ele pregava sem temor, porque ele sabia de quem que ele estava falando e de quem que ele estava anunciando. E é isso que nós devemos aprender nos dias que vivemos, que o Evangelho de Jesus Cristo ele tem que ser pregado com sinceridade, ser pregado com verdade, porque os dias que vivemos não são dias bons. Muitos tentarão nos pôr para baixo, muitos tentarão acabar com o nosso ministério. Eu praticamente, no decorrer da minha trajetória, eu tenho passado muitos momentos difíceis, mas graças a Deus o Senhor tem me garantido a vitória. Eu quero, acima de tudo, sempre que eu anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, eu quero pregar somente a verdade. Eu não quero pregar para amassagear ego de ninguém. Eu não quero pregar para que as pessoas se sintam, digamos, tranquilizada aquele momento. Não, eu quero que as pessoas que ouçam a palavra, que elas venham meditar, que elas venham reconhecer que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida.
E nós vemos que a vinda do Senhor é real. O Senhor voltará. E quem não estiver preparado, certamente será deixado para trás. Porque a própria palavra já tem nos ensinado claramente que quando o Senhor vier, quem não estiver preparado não entrará junto com ele na glória. E ele contou uma parábola para os seus discípulos, contando a história de 10 mulheres virgens, mulheres puras, mas porém 5 delas estavam preparadas e 5 não estavam. Por isso nós devemos prestar muita atenção, porque os dias que estamos vivendo já é os dias do fim. Jesus voltará a qualquer momento. E o que será de cada um que ainda não se preparou? Esta que é a verdade. E entrando na palavra, como nós já sabemos um pouco da história do apóstolo Pedro, você vai ver que quando ele recebeu o Espírito Santo de Deus, ele fez um discurso, ou digamos uma pregação ao público. Ele pregou com tanta autoridade a palavra do Senhor que quase 3.000 almas se converteu ao Evangelho. As pessoas ficaram tão maravilhadas e tão cheias de amor por o que Pedro tinha apresentado a elas, que elas perguntaram imediatamente: irmãos, o que devemos fazer? E Pedro responde para eles dizendo: olha, se arrependei-vos dos vossos pecados e aceite Jesus Cristo. Ou seja, se batize em nome de Jesus Cristo. E as pessoas naquela época que aceitaram essas palavras, foi quase 3.000 pessoas. Não é 3.000, é quase 3.000. Você vai ver que no decorrer dos acontecimentos, dos sinais que ia fazendo os apóstolos, que Deus ia usando cada um, e acrescentando cada vez mais aquelas pessoas. Cada pessoa ia se convertendo, a ponto de elas andar numa união tão forte, uma união tão maravilhosa, que as pessoas começaram a se dedicar somente à obra de Deus. As pessoas começaram a vender os seus bens, fazendas, e uma ilustração como nos dias de hoje, começaram a vender as suas casas, suas propriedades, e começaram a dividir com aquelas pessoas que estavam ali, congregando todo mundo junto. E todos, cada vez mais, o Espírito Santo de Deus usava mais aqueles discípulos. E era um mover de Deus tão poderoso naquela época, que as pessoas se maravilhavam. E elas estavam tão convertidas que não ligava nem para os seus bens materiais, mas sim elas queriam que todos os que estão ali pudessem se regozijar com o que eles tinham ali para oferecer. Felizmente hoje, nos dias que vivemos, não é mais da mesma forma. Mas nós sabemos que o Evangelho do Senhor está sendo pregado a todo dia, a todo momento. Muitas pessoas hoje não recebem a palavra por ignorância, porque o Evangelho nas rádios, TV, através da internet e vários meios de comunicação está sendo pregado o Evangelho. Mas o apóstolo Pedro, ele dá uma palavra dizendo assim: olha, mas, amados, não ignoreis uma coisa, que o dia para o Senhor é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. Ou seja, ele está dizendo: olha, não se preocupeis, porque o Senhor ainda não voltou. Mas tenha certeza que Ele voltará. Ele vai voltar porque Ele prometeu. E Pedro, em outras palavras,
creio eu que ele deve ter falado: eu e meus irmãos somos testemunha que ele prometeu que voltaria. E se eu estou aqui hoje escrevendo para vocês, é porque eu creio que ele vai voltar. Mas Pedro já deu um parecer, dizendo: olha, ele pode chegar ainda nesta geração, ou pode chegar em outra geração da qual eu já não estarei mais aqui. Mas eu creio que ele voltará, porque ele prometeu: se eu viver até lá, eu verei o Senhor voltar. Mas se eu já tiver partido para a glória, eu também o verei lá. Mas o que eu quero que vocês que estão vivos nesses dias, que vocês prestem muita atenção. Não dê ouvidos às pessoas que não temem a Deus e que não buscam a Deus, dizendo que ele não vai voltar. Mas tenha certeza que ele vai voltar, porque ele prometeu. E lembre do que foi dito pelos profetas, que ele viria, e ele esteve no nosso meio. E ele prometeu que iria e voltaria novamente para buscar cada um de nós. E lembre-se do que ele disse: errai por não conhecer as Escrituras. Porque quando você começa a ler e conhecer as Escrituras, você vai aprender e vai saber, porque o Espírito Santo vai te mostrar, ele vai te ensinar tudo o que você deve saber. Por isso, o apóstolo Pedro, ele diz: olha, 1000 anos também serão como um dia para o Senhor. E ele virá. Pode ser hoje, pode ser amanhã ou depois. Não importa. A certeza é que ele voltará. E aí é onde eu te faço uma pergunta, meu irmão. Você estará preparado? Pois nós vemos que o apóstolo Pedro diz mais ainda: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tarde, mas é longânimo para convosco, não querendo que algum se perca, senão que todos venham arrepender-se. O Senhor, ele não tem prazer nenhum, como ele já falou lá em Ezequiel 33, que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio e nem na morte do pecador, mas antes ele quer que todos se arrependam. Ele não quer que ninguém vá para o inferno, mas que todos venham se arrepender e ser salvos. Se você ainda, meu irmão, se você ainda não se converteu, não perca tempo. Se converta, venha para o Senhor. Venha, porque tem uma vida eterna te esperando. Não acredite em palavras mentirosas da qual o homem fala, que as pessoas quando morrer vai estar vagando ou vai ter um purgatório. Não existe nada disso, meu irmão. O Senhor quer que você se arrependa aqui, que você aceite o Filho dele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui, para que nós possamos morar na glória junto com ele. E o próprio Pedro vai nos dizer que não foi dado outro nome, nem no céu e nem na terra, maior ou que possa salvar senão Jesus Cristo. Uma coisa interessante que eu marquei para falar com os irmãos aqui, e eu peço que os irmãos que têm sua Bíblia, abra sua Bíblia junto comigo, Atos dos Apóstolos. Graças a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluias. Atos dos Apóstolos. Aleluias. A Bíblia vai nos dizer que Pedro, ele está entrando no templo e tem um homem pedindo esmola. E Pedro, pela bondade e misericórdia do Senhor, ele lança uma palavra de fé e aquele homem é sarado.
ou seja, aquele homem é curado. Ou seja, a Bíblia vai dizer que o homem havia mais de 40 anos, ele já tinha mais de 40 anos que se encontrava enfermo. E a Bíblia diz que naquele dia, que Pedro olha para ele, mas o João, ele diz assim: olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E aquele homem, e eles tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andando e louvando a Deus, e conhecia-no, pois era ele o que se assentava e pedia esmola à porta da formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe aconteceu. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhai tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregaste perante a face de Pilato, negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos deste um homem homicida. E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunha, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vede e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta feita saúde. Glórias a Deus. Irmãos, sabe o que a palavra nos diz aqui? Que o próprio Pedro, ele mostra para aquele povo que ele nada fez. Que ele nada fez. Mas sim o próprio Jesus que fez. Sabe onde é que ele fala? Ele fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 12. O povo ficou entusiasmado com o tamanho milagre que havia acontecido e começaram -se a juntar em volta deles, ou seja, até com motivo para adorá-los por tamanho milagre. Mas Pedro, ele toma a frente e diz assim: e quanto a Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhai tanto para nós, como se por nossa própria virtude, ou seja, pelo nosso próprio poder ou santidade, tivéssemos feito andar este homem? Pedro estava dizendo, não foi por nós que ele andou, não é por nosso poder, não é pela nossa santidade que este homem andou, mas sim pelo poder da qual foi dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos deu por sua bondade e misericórdia, para que nós fizéssemos isso em nome dele. Não foi em meu nome, nem no nome de João, mas sim no nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, a quem vós o mataste. Quando Jesus estava perante Pôncio Pilatos, que ele resolveu soltá-los, vocês pediram que ele fosse morto e soltasse um homem que era homicida, ou seja, que soltasse a Barrabás. Vocês escolheram um pecador
Escolheram um homicida em vez de escolher o nosso Salvador, Jesus. Mas o nosso Senhor, Ele não tem prazer na morte do pecador e nem do ímpio. Por isso nós estamos aqui, para pregar a boas novas do Senhor. E a Bíblia diz mais, e a Bíblia vai dizer mais no verso 19, capítulo 3, verso 19. Capítulo 3, verso 19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Ou seja, o próprio está anunciando que Jesus Cristo, este é quem nós devemos se converter a Ele e devemos pedir perdão a Ele pelos nossos feitos, pelos nossos pecados. É a Ele. Porque Ele virá. Pedro anuncia no 2 Pedro capítulo 3, verso 8 e 9 e 10, ele fala que o Senhor voltará. E Ele vai voltar para buscar aqueles que crê nele, não os que não crê. E no verso 10 ele diz mais ainda: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Irmão, não queira ficar na terra. Não queira ficar na terra, porque a terra será destruída. Tem muita gente que prega que o céu será aqui na terra, mas não é, irmão. Felizmente não é o que a Bíblia diz. Por isso vocês precisam buscar o Senhor. Busque o Senhor. Busque o Senhor para vocês entender o que o Senhor tem para ensinar cada um. Se você ainda não é convertido, se converta. Busque do Senhor, que Ele vai te ensinar tudo o que você deve fazer. O Senhor voltará, a palavra diz que Ele voltará, e a vinda dele será como um ladrão de noite. De noite, quando a gente está dormindo, a gente está como se estivesse morto. Não sei se acontece com você, e muitas das vezes a gente está tão cansado que a gente chega em casa, deita para dormir, e a noite é um estralo de dedo. Quando você pensa que não, já está de manhã para você voltar para trabalhar novamente. E aí onde tem apertado muita gente. Porque tem muita gente que a noite passa tão rápido que acorda de manhã e ainda está cansado. Felizmente os dias estão passando muito rápido e as pessoas não estão percebendo. Jesus está chegando e as pessoas estão pouco se importando. Mas o apóstolo Pedro deixou bem claro que ele não pode salvar ninguém, mas Jesus Cristo pode. E por isso que eles anunciavam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E as pessoas ouviam eles e se convertiam ao Evangelho. Não se convertia a Pedro, nem a João, nem a Tiago, mas sim se convertia pelo Evangelho que eles anunciavam que era Cristo. E vocês, como ouviram, eles, quando faz um milagre extraordinário, um milagre que um homem que havia mais de 40 anos, o homem já tinha aproximadamente mais de 40 anos quando recebeu esse milagre. E a Bíblia vai dizer que este homem se maravilhou, e todo mundo que ficou sabendo também se maravilharam. Isso foi a causa de os discípulos serem presos. Eles foram presos depois desse milagre, porque o nome deles começaram a ser cada vez mais se espalhar no meio daquele povo. Todo mundo contando um para o outro, que chegou aos ouvidos daqueles generais, daqueles magnatas que estavam lá, que eram os senhores da lei. E eles ficaram completamente maravilhados, mas porém não querendo crer no que eles estavam fazendo.
E eles resolveram prender para que eles parassem de pregar o evangelho. E eles não pararam. E eu louvo a Deus porque eles não pararam. Porque se eles tivessem parado, é bem provável que essas palavras não estivessem na nossa mão hoje. Mas porque eles foram firmes e foram até o final. E assim também nós devemos ser fiel e ir até o final, pregando o evangelho. Porque não sabemos quanta geração ainda virá depois de nós. Mas que nós venhamos fazer a diferença hoje. Para que nós saibamos que nós passamos nesta terra, mas graças a Deus que nós se convertemos ao evangelho para ser salvo. E eu creio, irmão, eu creio, não por mérito meu, mas eu creio que eu serei salvo em Jesus Cristo, porque Ele é fiel e Ele é verdadeiro. Se você também crê, creia no Senhor, que você também será salvo. Foi o que Ele disse: aqueles que creem em mim serão salvos. Aqueles que perseverar e estiver junto comigo até o final, esses serão salvos. Por mais que morra, Jesus usou essa expressão, por mais que vocês venham a perecer neste mundo, mas eu ressuscitarei no último dia. E eu creio nisso, irmão. Se eu estou aqui, louvado seja o nome santo do Senhor, que me concedeu esta oportunidade. E lembre-se, o apóstolo Pedro, ele era muito duro, ele era muito afoito, ele era muito querer fazer as coisas de repente. Mas, quando ele se converteu, ele viu que o evangelho tem que ser pregado com calma, tem que ser pregado a verdade, tem que ser pregado com convenção. Você tem que ter convicção do que você está falando. Você tem que crer no que você está falando. Porque chegará um momento, e Jesus já deixou escrito isso, chegará um momento que nós seremos perseguidos, que nós seremos mortos por estar falando da palavra do Senhor. Quanto esse dia não chega, vamos anunciar o evangelho. Porque o Senhor diz que aqueles que perderem a sua vida por amor dele e do evangelho, grande será o galardão de cada um de nós. E eu fico feliz por fazer parte dessa família. Eu não sei quanto tempo eu terei, irmão. Quantas oportunidades eu ainda terei para falar do amor de Jesus Cristo para com cada um de vocês. Mas se você está me ouvindo e está assistindo este vídeo, não perca tempo. Se converta. Se converta, porque o Senhor está voltando para buscar o seu povo. E eu creio que quando Ele vier, nós estaremos esperando para subir junto com Ele. Não por mérito nosso, mas sim com a fé em Cristo Jesus. Que é pela fé, irmão. Não é por obra, é pela fé que nós seremos salvos. E a Bíblia deixa bem claro que quando Ele vier, quando Ele vier, diz mais, será de noite como um ladrão, e quando os céus passarão com grande estrondo, ou seja, será anunciado a sua vinda, e aí já não terá como as pessoas mais se converter ou se arrepender, porque o Senhor já estará vindo buscar o seu povo. Mas Ele deixa bem claro que aqueles que estiver vigilante e esperando a sua vinda, estes não serão confundidos e nem serão deixados para trás. Eu queria falar algo aqui para os irmãos, não sei se vai dar tempo, porque os minutos passam muito rápido, mas eu queria compartilhar com os irmãos algo que eu passei uma experiência há poucos dias atrás, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos porque é muito forte o que eu passei. Eu participei de um evento onde eu tive que ficar ajudando na portaria, e a ordem que eu recebi era para só deixar entrar quem tivesse o ingresso. E eu confesso aos irmãos que não foi fácil. Todas as pessoas que chegavam para entrar, elas tinham que apresentar o ingresso.
E eu perguntava bem sério. Dizia, olha, a ordem que eu tenho aqui é para que ninguém entre senão os que têm o ingresso. E aconteceu que muitas pessoas chegavam lá e era tremendo aqueles acontecimentos, porque muitas pessoas que a gente conhece, muitas pessoas amigas, irmãos, chegava e para entrar tinha que ter o ingresso. E eu fiquei meditando com outro irmão que estava lá, com as revelações que o nosso Senhor estava dando para nós a respeito disso. E eu e ele começou a falar um pouco a respeito do arrebatamento. Como seria também, quando as pessoas chegassem diante do Senhor. Quem entraria? Ou seja, quem que ia entrar? Ou quem vai entrar na glória de Deus? Porque o Senhor estabeleceu estatutos para os que vão entrar. Porque Ele deixou bem claro que não são todos que vão entrar. Por quê? Não é porque Ele não quer que todos entrem, mas é porque o povo não quer. E como nós sabemos, as pessoas se estão deixando tudo para a última hora. Quantas pessoas eu não já ouvi dizer que, irmão, eu não vou me converter agora não, mas quando eu estiver quase morrendo, eu me converto e Jesus perdoará meus pecados. Meu irmão, na hora da angústia, na hora da morte, ninguém nem sabe que hora que vai morrer. Eu estou falando com vocês aqui, não sei quanto tempo eu tenho mais sobre essa terra. Ninguém sabe quantos dias tem mais sobre essa terra. Este pode ser o meu último dia, não sei, mas o Senhor que sabe todas as coisas. E as pessoas ainda ficam se segurando, dizendo, quando eu estiver morrendo eu me arrependo. Irmão, para com isso. Ninguém vai se arrepender quando está morrendo, irmão. Porque muitas pessoas estão sofrendo acidente de batida. Pessoas estão tendo infarto. Pessoas estão morrendo até mesmo dormindo. E são pessoas que não se arrependeram. E as pessoas ainda ficam com essa tese. Não, quando eu tiver ou mais velho, eu me arrependo. Agora eu te pergunto. A Bíblia diz que o Senhor virá de noite como ladrão. E se ele vir à noite, na hora que todo mundo estiver dormindo? E aí? Você vai se converter em quê? E se ele voltar agora, você ainda não está convertido, o que vai ser de você? E eu pude presenciar também a minha família lá. Neste evento, a minha família estava lá. E aconteceu que quando eles chegaram, eu falei, olha, vocês só podem entrar se vocês tiverem o ingresso para entrar. E foi algo extraordinário ali, foi um momento que eu refleti muito. Porque a própria família da gente, para entrar, tinha que ter o ingresso. Agora imagine só diante do Senhor. Quem estará na portaria? Quem estará lá? E quem é que vai dizer, você entra e você não entra? Porque o Senhor conhece cada um de nós, Ele sabe tudo sobre nós. Ele sabe os que se converteram e os que não se converteram. Ele sabe o que serve a Ele e o que não serve a Ele. Ô irmão, nesse dia vai ser tremendo. Quantas pessoas vão chegar lá na porta e o Senhor vai dizer abertamente, Ele escreveu na sua palavra dizendo assim, olha, muitos naquele dia virão com argumento, dizendo, Senhor, fizemos maravilha, expulsamos demônios, fizemos isso em teu nome, e Ele vai dizer, afastai de mim que eu não vos conheço. Ou seja, em nome do Senhor você pode fazer muitas coisas, mas você precisa se converter a Ele. Veja que algo interessante, que o próprio discípulo de Jesus, quando esteve com ele fez muitas coisas. Fez milagres, sentou à mesa com o Senhor, provou das bênçãos, das maravilhas do Senhor e não se converteu. E o que aconteceu com ele? A Bíblia vai dizer que Jesus faz
ele menciona dizendo assim: olha, Pai, os que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, senão aquele que estava predestinado à perdição, que é o filho. Ou seja, o filho da perdição que se perdeu. Ele tinha que se perder, não porque ele veio com esse propósito, não, mas o Senhor Jesus esteve ali. Podia ser qualquer outro, mas Judas se deixou enganar. Pelo quê? Pelos prazeres terrenos. Você vai ver que ele aceita vender o Senhor por dinheiro. E quantas pessoas hoje não estão fazendo a mesma coisa? Trocando o Senhor por dinheiro, por coisas momentâneas, por prazeres terrenos. Eu fiquei sabendo hoje, os homens mais ricos do mundo, ô irmão, é bilhões e bilhões, irmãos. E eu fiquei imaginando e meditando a respeito do que Jesus disse. Não que seja o caso deles, quem sou eu para falar isso? Mas eu fiquei meditando que Jesus falou: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, o que daria o homem em resgate da sua alma? Se o ouro e a prata pertencem ao Senhor, quem vai fazer, digamos, comercializar com o Senhor? Não tem como, tudo é dele, tudo pertence a ele. Tá entendendo? Não é vantajoso você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mas antes você seja o menor, igual o próprio Jesus disse, quem quiser ser o maior, que seja o menor, porque os filhos do Senhor não têm desigualdade. Todos são do mesmo nível. E a prova maior foi em Jesus. O que ele fez quando ele estava à mesa com os discípulos? Ele tirou as suas vestes, envoltou uma toalha nele e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Ele fez um gesto de humildade tão grande. Olha, você saber que o próprio Deus veio a esta terra, com todo o poder que ele tem, com toda a glória, com toda a majestade que ele tem, ele se fez um dos menores. Vocês sabem quem eram aqueles homens? Aqueles apóstolos que eles faziam? Eram homens agricultores, homens pescadores, pessoas na sociedade de baixo nível. E Jesus ainda se humilhou mais ainda, a ponto de lavar os pés dos seus discípulos. E lavou e o beijou ainda os pés deles. Ele diz: vocês não compreendem isso, mas chegará o momento que vocês compreendereis o que eu fiz, para que vocês saibam que não é necessário ninguém ser maior do que o outro, mas sim que ande em união. Se seu irmão está precisando de você, ajude ele. Se o seu inimigo está precisando de você, ajude ele. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as potestades e as obras malignas de Satanás, que tem cada dia mais se levantado contra nós. Não é para desprezar os nossos irmãos. Eu fico triste, tem muitas pessoas que pela gente hoje está num caminho buscando cada vez mais fazer a vontade do Senhor. Não é que nós somos perfeitos, porque nós não somos perfeitos, mas nós procuramos cada dia mais ser um servo do Senhor. E nós procuramos cada vez mais amar o nosso próximo. Isso não é fácil, claro que não é fácil, porque tem muitas pessoas que acham que a gente está buscando aproveito. Diz que mudou, mas não mudou foi nada. Irmão, nós estamos no processo, nós estamos cada dia mais andando de acordo com o que o Senhor estabeleceu. Mas nós não somos salvos, não é por nosso mérito, como eu já disse, nós somos salvos por a fé em Cristo Jesus. Porque foi Ele que venceu por nós. Não foi nós que vencemos por Ele, mas sim nós estamos na caminhada, cada dia mais sendo aperfeiçoado para fazer a vontade do Senhor.
Irmão, nós já estamos muito avançados e eu quero agradecer a cada um de vocês por até este momento você ter ficado comigo neste vídeo. Não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar. Que o Senhor venha te abençoar poderosamente. Se inscreva na nossa página para que você fique bem atualizado, porque todos os dias, se o Senhor me permitir, é claro, eu estarei aqui trazendo uma palavra e falando um pouco do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus para cada um de vocês. Eu acho muito bom estar falando do Senhor, porque enquanto eu estou falando para vocês, eu também vou aprendendo mais ainda do que o Senhor está falando com cada um de nós nos nossos dias. E neste momento eu gostaria de orar por você, pela sua família. Deixe seus nomes aí no comentário, as pessoas que você quer que receba a oração, porque eu creio que cada nome que tiver escrito aí nos comentários, o Senhor visitará cada uma delas e garantirá a cura, a libertação, a restauração e o livramento. E eu creio que cada pessoa, cada alma que for salva através desses vídeos, você que compartilha, você que divulga o nosso trabalho da obra do Senhor, você também terá parte nesta recompensa. Porque eu não busco ter recompensa só para mim, porque o Senhor deixou bem claro que a honra e a glória é dele. Se você compartilhar e a alma se converter, você também receberá o galardão da parte do Senhor. Amém, irmãos? Quero estar orando por você a partir de agora. Ore comigo para que o Senhor venha abençoar você e sua família. Poderoso Deus e eterno Pai, é com muita alegria, Pai, que mais uma vez te apresento, Senhor, as famílias de cada um, Senhor, que deixou aí nos comentários o nome dos seus familiares, que necessita, Pai, de uma cura, que necessita de uma libertação, que necessita de uma restauração, que necessita, Senhor, de um livramento. Que o Senhor visite cada um deles, que o Senhor vá de encontro a eles, que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, garantir a vitória sobre a vida de cada um dos irmãos. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os cure e liberte cada um, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a honra e a glória é tua para todos sempre. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Para quem não me conhece, eu sou Naldo Vieira e este foi mais um vídeo do canal Experiência da Bíblia. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém.